Vem comigo. Hoje a gente vai conversar sobre concurso público. E aí, já tá interessado? Já se interessou? Não? Nada a ver com cabelo? Tá, tudo bem, desculpa. Mas hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Eu espero que vocês gostem, eu espero que acenda uma luz, eu espero que vocês entendam, né, o porquê que eu decidi seguir esse caminho e tô na luta até hoje, mas eu vou esclarecer algumas coisinhas pra vocês hoje, tá bom? Então fica por aqui que eu vou fazer uma aqui fala e a gente vai conversar sobre concursos públicos, tá bom? Oi pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Daniele Barros, sou formada em Química, trabalhei por quase 2 anos em uma indústria de cosméticos aqui no Rio de Janeiro. E bom, eu vim aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre concurso público enquanto eu me maquio pra gravar um outro vídeo, tá bom? Eu vou gravar bem rapidinho, gente, porque eu tenho trabalho, né? E eu não posso chegar muito atrasada, não. Então, vai ser bem rapidinho, vai ser uma conversa inicial sobre concurso público, tá? Tô passando aqui meu protetor solar, da Nides. Vamos lá. Cara, eu acho que todo mundo, né, já, em algum momento da vida, já pensou em fazer concurso público. Eu acredito que tem pessoas que... Não tô falando de gente rica, milionária, não. Tô falando de nós, meros mortais, tá? Que nascemos pobres, né? Ou numa vida estabilizada, mas com os pais muito conscientes, com uma vida muito consciente, né? De que realmente você precisa batalhar, você precisa correr atrás. Então, eu acho que quem tem muito essa consciência, esse senso de responsabilidade, já pensou, né, em fazer concurso, já ouviu falar nessa possibilidade. E assim, eu desde muito nova fui muito estimulada pela minha mãe a fazer concursos, né? Então tudo começou lá no meu ensino médio. Tô usando aqui o Baby Cream, tá? Da L'Oréal, bonitinho aqui, tá bom? Já passei protetor. Então desde o meu ensino médio eu sou muito estimulada pela minha mãe. Ela, desde muito nova, ela colocava isso na minha cabeça: minha filha, você tem que passar em concurso é estabilidade, concurso é... Porque todo mundo que ela conhecia que era concursado tinha uma vida, não de luxo, mas tinha uma vida estabilizada, porque tinha uma certeza. Então, ela conhecia pessoas que viviam essa vida e ela queria isso pra mim também. Ela sabe que eu sempre fui muito esforçada, né? Inteligência, gente, é relativo. Eu não me acho uma pessoa inteligente. Provavelmente, se você conhecer alguém assim, de algum ciclo de amizade meu, vai falar que eu sou muito inteligente e tal, mas a verdade é que eu sempre fui muito esforçada. Eu não me acho extremamente inteligente, não. Eu me acho muito esforçada. E tem muita diferença. Tem gente que já é naturalmente inteligente. Todo mundo conhece, né? Um amigo que dormia na aula, chegava na hora da prova e tirava mais do que você. Você não tinha amigo assim, não? Porque eu tinha. Mas é uma longa história. Então a minha mãe, ela sempre quis que eu fizesse, ela iniciou com o pensamento de que eu precisava fazer um curso técnico. Ela achava que isso, uma escola técnica, ia me dar uma base. Ela não pensava na questão do emprego, não. Ela pensava mais da base para poder eu fazer um Enem na vida, né? E conseguir uma faculdade boa, faculdade para eu conseguir um emprego, um concurso público bom, entendeu? Então ela sempre teve essa lógica comigo. Quando eu consegui passar, eu tentei várias escolas técnicas e eu passei para a FRJ. E eu fiz no ensino médio técnico, em controle ambiental. E depois eu fui fazer química. E quando eu me formei, já no meu ensino médio, eu já comecei. Acho que antes mesmo de terminar o ensino médio, eu já fazia concurso. Minha mãe: não, minha filha, vai fazer concurso porque você vai conseguir, você é muito inteligente, você vai conseguir uma hora ou outra. Gente, eu ainda vou finalizar o cabelo, tá? Por isso que ele tá assim. Calma, não se desespere. Então ela chegava e ela falava isso. Ela: não, você é muito inteligente, você vai conseguir. E começava a sair concurso de prefeitura mesmo. E ela cismava que eu tinha que fazer. Então, concurso de... Ai, deixa o ônibus passar. Ai, gente, eu moro numa rua muito barulhenta, cara. Vou corrigir a sobrancelha, tá, gente? Só um pouquinho, porque eu não gosto de marcar muito a sobrancelha, não.
Eu não tenho essa neura. Então, assim, ela tinha esse pensamento e tudo quanto era concurso, ela pagava boleto e mandava eu fazer. Pagava boleto e mandava eu fazer. Pagava e mandava eu fazer. Falava, minha filha, uma hora você vai conseguir. E eu me sentia extremamente burra. Por quê? Porque eu não passava em nada, porque eu não estudava. Ela mesmo falava, filha, não precisa estudar não. Ela uma vez comprou até uma apostila de banca, mas, enfim, eu nem lia. Por quê? Porque ensino médio técnico, gente, é puxado, não é fácil não. Então ela queria que eu desse, óbvio, prioridade pro ensino técnico, pro meu ensino médio. Então eu fazia os concursos, mas mesmo sem estudar, eu ia fazendo. E eu não passava em nada, né? Então era muito frustrante pra mim, desde muito nova. Eu me frustrava muito. E a culpa nem era minha, cara. A culpa nem era minha. É porque eu não estudava mesmo. Então sempre tinha um com sorte que passava, óbvio. Mas, assim, chegava na hora da prova eu ficava nervosa, porque eu não sabia nada que a questão tava perguntando, eu chutava tudo. E minha mãe achava que assim eu ia conseguir, uma hora ou outra. Tipo loteria mesmo. Porque ela ouvia muita história assim, então eu não a culpo não. Mas, enfim, a gente gastou uma boa grana durante o meu ensino médio, ela pagando boleto pra eu fazer. E eu falava pra ela, tá? Eu falava, mãe, não paga agora, porque agora eu não vou ter tempo pra estudar. Ela, não, minha filha, vai fazendo, que uma hora você vai conseguir. E eu, mãe, não é assim que funcionam as coisas. Ela, não, eu vou orar, que não sei o quê. Minha mãe é uma mulher de muita fé, sabe? E eu amo isso nela. Mas, querendo ou não, eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acredito muito que Deus, ele vai colocar a gente no lugar que a gente tem que estar, sabe? Claro que tem lugares que a gente cisma em estar que não era pra estar. Não tô falando desse caso. Mas em relação ao emprego, eu acredito muito nisso também. Então, eu ficava muito tranquila, né, em relação a isso. Só que isso foi me dando uma certa ansiedade, né? Eu já tava ficando um pouco ansiosa em relação ao meu futuro, porque eu não passava em nada. Só que eu achava que eu tinha competência para passar, porque minha mãe colocava essa expectativa em mim. E não era uma realidade, né? Mas, enfim, eu encarava dessa forma. E aí, o que foi acontecendo? Eu fui chegando na minha formação. Vou passar um blushzinho, tá, gente? Um blushzinho não, um contornozinho. Então, isso foi gerando uma certa ansiedade em mim, porque eu não passava em nada, minha mãe achava que eu tinha capacidade para passar mesmo sem estudar, eu sabia que eu não tinha e fiquei nisso uns bons anos. Eu falava, né, então eu tava tranquila em relação a isso, beleza, até então, ok, tranquilo. Depois que eu comecei a faculdade, eu continuei fazendo concursos também esporádicos, esses que ela tentava, e eu comecei a ir para concursos na minha área. Só que assim, eu sou química, em toda a área de química. Então, assim, não é muita vaga que abre. Já não era antigamente. E agora, hoje em dia, muito menos. Tá cada vez mais difícil o emprego numa carreira pública. E eu já comecei a entender que eu não ia passar a estudar. E eu estudava, assim, de vez em quando, esporadicamente, quando dava. E aí, eu continuei estudando um pouquinho mais, só que mesmo assim, ainda assim não dava, porque era correria, enfim, minha vida era muito corrida. E eu comecei a focar mais na minha área, não passei. E aí veio pandemia, quando eu estava me formando na faculdade. E foi um concurso, eu não vou falar qual é, porque eu tenho vergonha até hoje de falar qual que é. Mas foi um concurso em que eu estudei quase 2 anos pra ele, especificamente. Eu falei assim, não, agora vai. E eu passei a pandemia praticamente toda focada nesse concurso. Foram cerca de 2 anos, estudando e me dedicando. E eu não passei. Eu não passei por 2 pontos e aquilo me deu uma crise de ansiedade muito forte, porque eu tinha certeza que eu ia pelo menos ir para a próxima etapa, para a próxima fase, e eu não consegui. E eu desenvolvi uma crise muito forte, porque eu achava que eu ia conseguir e não consegui. Balmezinho, tá? Eu vou só passar um rímelzinho. Eu acho que eu não trouxe o rímel pra cá. Eu acho que meu rímel não tá aqui. Não tá aqui. Que ótimo. E aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi essa crise, eu não consegui dormir por 3 dias, eu achava que eu tinha infartado, eu achava que eu ia morrer, parei no hospital 2 vezes, e o primeiro médico não sabia o que eu tinha, fez eletrocardiograma, fez exame de sangue, fez tudo, e eu não tinha absolutamente nada. O médico virou pra mim e falou assim, você tem ansiedade.
E ele começou a conversar comigo, mesmo como se fosse um psicólogo. E eu comecei a me abrir pra ele. E ele falou que ele teve os mesmos sintomas quando ele estava se formando na faculdade de medicina, que durante a faculdade também teve, e que isso era normal. E, enfim, e que era pra casa, pra eu descansar e procurar um psicólogo pra me tratar. E aí, eu liguei os pontos. Eu falei, cara, foi essa prova que eu me decepcionei muito. Eu simplesmente não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E eu comecei a fazer um concurso atrás do outro. Depois da pandemia, eu fiz um concurso atrás do outro, mesmo não sendo da minha área. Eu acabei ocupando a minha mente com o emprego, foi a solução que eu tive. Trabalhei nesse emprego 2 meses, numa clínica. E aí, um belo dia eu tava lá na clínica e eu fui chamada para um dos concursos que eu tinha feito aqui da prefeitura, da minha cidade. Então, eu fiz assim de bobeira mesmo. Eu tinha estudado muito pouco, mas eu tava tão desesperada, eu saí fazendo concurso pra tudo. E quando eu fui chamada, eu lembro que eu fiquei muito feliz. E, enfim, hoje eu sigo estudando pra outros concursos. Peraí que eu já volto, eu vou pegar meu rímel. Voltei. E aí eu fiquei muito feliz, né? Quando eu fui chamada, foi uma surpresa muito grande. Foi uma alegria muito grande na hora que eu descobri. E eu lembro até hoje. Não é fácil, porque eu trabalho numa área, eu não sei se eu conto, é melhor não, mas eu trabalho numa área do serviço público que lida com o público, que lida com um ambiente de muita responsabilidade. Eu sou da parte operacional, assim, então eu não fico parada, eu não sou da parte administrativa, eu fico na correria o dia todo. É muito cansativo, não é da forma que eu imaginava que seria. Não é um emprego tranquilo, que eu fico quieta, parada. É muita correria mesmo, trabalho bastante, graças a Deus, porque eu prometi pra mim mesma que se eu entrasse num cargo público, eu não ia me acomodar, eu não queria ser do tipo de funcionário que as pessoas iam apontar e falar, tá vendo? Por isso que eu não gosto de funcionário público. Funcionarismo público é uma droga por causa disso. Porque a pessoa passa no concurso e se acomoda e não quer trabalhar. E eu me esforço todo dia pra provar que essas pessoas estão erradas. E eu acho que é um caminho que sim, vale a pena. Eu já me decepcionei muito, porque tinha concursos que eu tinha certeza que eu ia passar, sabe? E eu não consegui chegar lá. E eu fiquei muito triste, muito chateada. Mas eu ainda assim acredito que pra mim é a melhor forma de se conseguir estabilidade econômica num país tão difícil, num país em que emprego tá muito difícil pra todo mundo, não tá sendo nada fácil. E eu sou muito grata pelo emprego que eu tenho, eu não ganho muito, eu ganho muito pouco, muito mal. A prefeitura aqui da minha cidade paga muito mal a área que eu atuo. Então, eu me esforço, eu estudo, eu junto dinheiro para fazer concurso em outro estado, se for necessário. Mas eu me esforço porque eu acredito que é um caminho que tem mérito, sabe? Você estuda e quando você conquista, você tem aquele gostinho da conquista. De caramba, eu cheguei aqui por mérito meu, eu mereço esse emprego. Então, não foi meu pai que me deu, não foi alguém que eu conheço que me colocou aqui, não. Foi mérito meu. E isso é muito gratificante, né, gente? É muito gratificante. E a área que eu trabalho, por mais que seja difícil, é uma área que eu gosto. Assim, não amo, eu sempre fugi muito, mas foi a área que... Foi o lugar que Deus abriu e eu sei que eu vou ficar pouco tempo, primeiro que eu não vou aguentar por conta dessa responsabilidade grande que eu sei que eu tenho, mas, enfim, assim que Deus abrir uma porta mais tranquila, eu volto aqui pra falar pra vocês. Eu continuo estudando, inclusive é por isso que a frequência de vídeos aqui no canal não tá alta, é justamente por isso, porque a vida tá corrida, porque eu trabalho e eu tô estudando sim, né, eu continuo estudando. Sim, tanto para minha área, tanto para concursos da minha área, quanto para uma área específica que eu já escolhi, que isso é importante falar também, é importante a gente seguir uma área só. Eu antigamente atirava para todo lado e eu percebi que isso não estava funcionando. Hoje em dia eu foco em uma área só, uma área específica. Eu sei que uma hora ou outra vai dar certo, continuo estudando. Estudo por muitos anos, tá, gente? Uma hora eu vou conseguir. Tá bom? Então, é isso. Se vocês pensam ainda em fazer concurso, acham que vale a pena, faça. Estude e tente, porque lá na frente, né, você pode pensar, caramba, eu poderia ter tentado e não tentei. Então, o momento é agora, tá? E não existe idade, não existe sexo, não existe isso dentro do concurso, né? Você só tem que estudar e fazer a sua parte. É difícil, continua sendo muito difícil, tá cada vez mais difícil, mas eu sei que uma hora a gente vai conseguir.
tá bom? E se tudo der certo, é isso, vou conseguir indo para concursos cada vez melhores, tá bom? Então essa é a nossa conversa, é isso que eu queria falar hoje pra vocês, conversar um pouquinho. Eu espero que vocês entendam então a loucura de como tá a minha vida. Eu tenho 3 concursos esse mês pra fazer e eu trabalho. E eu tenho igreja, eu tenho casa, eu tenho, enfim, muita coisa pra dar conta. E não tá sendo fácil, mas eu espero que vocês me entendam. Então qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários se você é também concursada, se você é concurseira. Deixa aqui nos comentários, fala, Dani, eu também estudo, Dani, eu também sou concursada, eu também passei em alguma prova, Dani, eu tô tentando, eu tô na luta, eu tô na correria. Se vocês querem que eu grave um vídeo específico falando sobre o concurso, sobre como eu faço para estudar, sobre qual a plataforma que eu uso, sobre o que eu acho melhor, qual área seguir, o que fazer, por onde começar, deixa aqui nos comentários que eu também posso trazer, tá bom? Um vídeo especificamente falando sobre isso, fugindo um pouquinho, né, do assunto cabelo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau! Você... Ai, meu Deus, Foi. Não toca. Desculpa, gente.